Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. Olá para você que nos acompanha no projeto Eleições 2024 do Grupo Verde Vale de Comunicação. Estamos dando início novamente a mais uma sabatina, mais uma rodada, uma conversa informal, um podcast aqui, um formato muito intimista com os candidatos a prefeito em Porto União e candidatos a prefeito e prefeita em União da Vitória. Hoje vamos receber aqui nos estúdios do Grupo Verde Vale de Comunicação para esse bate-papo conosco pelos próximos 45 minutos o candidato Celestino Glabi, mais conhecido, nome de urna, Professor Celestino, ele que é do Partido dos Trabalhadores, o PT de Porto União, que leva o número 13 e vai conversar conosco a partir de agora. Seu Celestino, muito bem-vindo aos estúdios do Grupo Verde Vale de Comunicação. É um prazer recebê-lo aqui para essa conversa, esse bate-papo que relembramos, né? Essa nossa ideia em conversar com todos os candidatos novamente, como fazemos em todo o período eleitoral, é ajudar o nosso eleitor, ajudar o nosso ouvinte, a nossa audiência, que conheça melhor o seu candidato, que conheça as suas propostas, conheça o seu plano de governo e decida melhor o seu voto lá na urna no dia da eleição. Então, seja bem-vindo, os microfones são seus a partir de agora. Bom dia, Eduardo, né? Exatamente. Eduardo Karpinski. Bom dia a todos os ouvintes, as ouvintes da rádio. Obrigado pela Verde Vale, grupo de comunicação, pela oportunidade. Eu penso que é o momento de conhecer as propostas de todos os candidatos, o que cada um pensa, o que propõe para o município, para a população. E digo, eu sou do Partido dos Trabalhadores, o único candidato do município de Porto União que é apoiado pelo presidente Lula, sou da esquerda. E eu sou professor já há 26 anos, trabalho no estado de Santa Catarina, na Escola Cícero Gonzaga, trabalho no estado do Paraná, efetivo nos 2 concursos, fui coordenador do Sindicato dos Professores da Regional de Canoinhas, defesa do direito dos trabalhadores. Sou de origem de família humilde, trabalhadora, sei dos problemas que passam os trabalhadores e trabalhadoras nos bairros, portanto minha origem, nunca vou perder minha origem. Hoje estou numa situação um pouco melhor devido a conseguir estudar, progredir, e por isso a importância da educação para todos, né? Estamos aí à disposição para conversar e colocar nossas propostas. Candidato, antes de colocarmos o cronômetro aqui na tela, eu vou falar um pouco mais sobre o senhor, explicar a nossa audiência quem é o professor Celestino, e aí sim entramos com o cronômetro aqui, a contagem dos 45 minutos, lembrando que os 15 minutos iniciais desta conversa, mais 1 minuto de tolerância para o senhor concluir uma resposta que esteja em andamento, serão reproduzidos na FM Verde Vale nos próximos dias, ao qual a gente vai anunciar a nossa audiência. Então, seguimos aqui com essa entrevista no canal do YouTube do Jornal Comércio. Parte da entrevista vai na FM Verde Vale ser reproduzida nos próximos dias e também nas páginas do Jornal Comércio em edições seguintes. Então, todos os veículos do grupo estão envolvidos nessa cobertura aqui das eleições e estão à disposição dos candidatos. Falando um pouco mais sobre o professor Celestino, ele é formado em Geografia e pós-graduado em Geografia Humana, Urbana e Ambiental e também em Filosofia Política. Há 26 anos atua como professor na rede pública de ensino. Professor Celestino foi coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação na rede pública de ensino do estado de Santa Catarina, mais conhecido como SINT-SC. O senhor é nascido no dia 19 de maio de 1972, correto, professor Celestino? Certo, 19 de maio, eu sou natural de Porto Vitória, moro no bairro São Pedro desde 1998, quando casei, formei minha família, estou lá até hoje. Muito bem. Então, podemos colocar o cronômetro na tela, produção, por favor. E a partir de agora vamos começar aqui o período, né? Como já explicado, 45 minutos de conversa
que serão reproduzidos os 15 iniciais na FM Verde Vale, mas a conversa toda você acompanha aqui no canal do YouTube do Jornal O Comércio. Muito importante para a nossa audiência que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal do Jornal O Comércio, também ative as notificações para ficar por dentro aí de todas as novidades, aí, as demais entrevistas que faremos nesse período. Então, curta, comente, compartilhe, por favor, aí, ative as notificações no sininho que está aqui no canto da tela, no canal do YouTube do Jornal O Comércio. Cronômetro rodando, então, a partir de agora. A primeira pergunta, candidato, qual é, na sua opinião, o ponto de destaque do seu plano de governo? Aquele que, digamos, seja o objetivo maior de um possível mandato seu no município de Porto União. O nosso plano será focado principalmente na área social, né, que os trabalhadores e as trabalhadoras mais precisam. Veja, Eduardo, estava vendo do dado do IBGE, a média salarial de Porto União é 1,9 salários mínimos, segundo o IBGE 2023. Ou seja, a imensa maioria das pessoas são trabalhadoras e ganham até isso. Claro que tem uma faixa que ganha mais que isso, outra ganha menos, mas é uma média, né? Então, o que nós vamos focar? Principalmente saúde, que eu vejo que é um dos grandes desafios, gargalos do município, né? Então nós vamos fortalecer muito os programas sociais do governo Lula, como a Minha Casa Minha Vida. Vamos fazer projetos para construir casas para os trabalhadores, porque é difícil conseguir uma casa, o custo é caro, o financiamento, então tem que ter subsídio e pensar nessa política, né? Porque muita gente paga aluguel, não tem casa. Estava conversando ontem mesmo com uma família, né? Então vamos fortalecer Minha Casa Minha Vida. O Mais Médicos também, desde esse ano tem 8 profissionais no Mais Médico, custeado pelo governo federal. Nós podemos ampliar isso, um programa que atende os trabalhadores dos bairros mais periféricos. São programas que melhoram a vida das pessoas. Por exemplo, essa questão da saúde pública, Eduardo. Eu vejo, depois vou falar mais para frente, mas muita gente na fila, falta especialista, consulta com especialista, está esperando tempo, exames demoram, tem gente que me falou que está já há mais de um ano esperando uma cirurgia, né? Então, nós vamos focar nesses aspectos sociais. Nossa administração será focada principalmente na área social. Não que outros setores não sejam importantes, mas eu penso que cuidar das pessoas que mais precisam é uma função do governante. E eu sei dos problemas, eu sou de família humilde, trabalhadora, como falei já, sofri na pele, sei o que é não ter dinheiro para pagar uma consulta, pagar uma cirurgia, né? E, inclusive, eu uso o SUS, viu, Eduardo? A minha família usa SUS, minha esposa, minha filha, inclusive nós precisamos fazer até uma cirurgia com a filha esse ano, tirar a vesícula, e fomos pelo SUS. Eu não estou desfazendo o SUS. O SUS é uma grande conquista do povo brasileiro, mas temos que melhorar, porque o SUS é governo federal, estadual e municipal, né? E o município pode direcionar mais recursos para a saúde, sim. Tem 15% que é constitucional, mas pode investir bem mais, né? Recursos, melhorar. Nós podemos fazer um mutirão na saúde, eu vou falar mais depois sobre isso, né? E eu penso o seguinte, outro foco que nós vamos também fazer é democratizar a gestão pública. O que significa isso? Democratizar, né? Não pode o prefeito e o secretário, mais alguns amigos políticos, decidir o que vai colocar no orçamento do município. Tem que ouvir a população, dar voz e vez para a população lá nos bairros, no centro, né? De repente a pessoa acha que é interessante fazer um asfalto lá na rua, no bairro, mas de repente, consultando a população, vê que está precisando mais atendimento na saúde, tem um problema de boca de lobo, tubulação. Então tem que ouvir o povo, né? E colocar o povo, o trabalhador, como diz o presidente Lula, colocar o pobre no orçamento do município, os trabalhadores, porque 1,9 salário mínimo a maioria ganha, depende de serviços públicos, né? E temos que investir mais nessa área, né? Então, orçamento participativo é uma marca de governos petistas. Inclusive o Pedro Ivo, quando foi prefeito em União da Vitória, fez na primeira gestão um belo trabalho ali que eu acompanhei, até fiz um estudo sobre isso, democratizar, né, a gestão da administração pública nas escolas. Não é possível que tenha nomeação política nas escolas. A comunidade tem que escolher.
a direção tem que ter uma certa autonomia, ouvir a comunidade, né? Não pode ter interferência política indicado do vereador, sei lá de quem, ou do prefeito, né? Democracia, sim, é um exercício que tem que estar dia a dia fazendo, se aprimorando. Eu sempre digo, temos problemas na democracia? Temos, mas é o melhor sistema que tem. Continuando aqui no nosso roteiro, candidato, não se preocupe com o relógio aqui, com o cronômetro, que a gente vai conduzindo aqui para que dê tempo de respondermos todas as perguntas. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas agora a gente vai falar sobre a sua equipe de governo. As suas escolhas para o secretariado serão técnicas, essa é a pergunta. Como administrar a escolha tendo também que atender aos partidos coligados? É impossível fazer apenas escolhas técnicas? A sua resposta, por favor. Bem, como a gente vive numa democracia, tem governo de coalizão, né? Nenhum governo, seja presidente da República, governador, prefeito, vai conseguir a maioria dos parlamentares ou vereadores para ter o voto suficiente para aprovar projetos de interesse da administração, interesse público. Então, a gente não pode dizer que não vai ter cargo político. Sempre haverá com acordos com objetivo final, que é o interesse público, né? Governo de coalizão, né? Agora, a prefeitura não pode virar um cabide de emprego. Prefeitura não é cabide de emprego, né? Tá? O prefeito vai escolher os seus secretários, alguns diretores, os assessores essenciais para auxiliá-lo na administração pública, né? Agora não pode virar um empreguismo, um clientelismo, né? Não é essa a função da prefeitura. A prefeitura é fornecer serviços públicos de qualidade para a população, os munícipes, né? Então eu vejo que não dá para simplesmente dizer não, radicalizar nesse sentido, né? Mas nós vamos fazer escolhas, aproveitar os funcionários, com certeza concursados, se a gente for eleito, né, a população der oportunidade, nós vamos usar muitos dos funcionários concursados da saúde, educação, outros setores, para auxiliar, porque eles que fazem o dia a dia acontecer, prestação de serviço público para a população, e é lógico que vamos precisar também de alguns cargos de confiança. Então tem esses aspectos aí, né? Ótimo. O senhor já falou sobre a saúde, agora a gente pode falar um pouco mais especificamente sobre isso. Quais são, na sua visão, os principais gargalos da área da saúde em Porto União? Em quais bairros o senhor investiria mais? Aqueles em que a oferta do serviço é menor que a demanda. O senhor tem esse diagnóstico, candidato? Bem, os gargalos, como eu falei antes, a questão, por exemplo, a demora para ter consulta com especialista, a demora em obter exames e demora em cirurgias, né? Eu vejo que esses são os principais gargalos da saúde pública, né? Claro, daí tem essa questão de condição de trabalho, estrutura, outras coisas mais. Mas, então, se eleito, né, eu investirei na saúde, e é lógico que onde moram as pessoas que mais precisam, nos bairros, geralmente mais na periferia, mas isso não quer dizer que não vai investir em todo o município, né? No interior do município também, né? População dos distritos, São Miguel, Santa Cruz do Timbó, Maratá também, né? Então, e outras comunidades do interior, tá? Então a gente tem que pensar a política de saúde como um direito, sabe? Direito, porque você chega lá, você vai programar, e essa questão da transparência, por que não pensar um aplicativo, né, do município para a população vai lá, pede, de repente vai à fila de espera, verifica, a minha vez está chegando, tal, né? Hoje com a tecnologia que nós temos, né? Então, eu não vou nominar bairro especificamente porque a demanda é grande, mas pode ter certeza onde moram a maioria dos trabalhadores, mais nas periferias, que é o foco principal, porque a população, quanto mais pobre, menos tem dificuldade de pagar uma consulta particular, pagar um exame, né? E com certeza nós vamos fazer essa política, né? Então, outro aspecto, eu vejo uma dificuldade, por exemplo, o trabalhador vai com a sua família, alguém vai consultar de madrugada, final de semana, pega a consulta do médico
ele vai ter que comprar remédio. A farmácia do SUS não fica 24 horas. Vamos implantar a farmácia 24 horas no SUS para que o trabalhador, algum parente precise do remédio básico, tá lá, né? Porque senão ele já ganha pouco, tem uma renda menor e ainda vai ter que comprar remédio, fica sem assistência, né? Então, não é possível conceber que você chega lá e não ter o remédio, né? A pessoa está precisando, está com uma febre, precisa de um antibiótico, né? Sei lá o que o médico receitar, né? Nós vamos fazer um diagnóstico na saúde, vamos reunir a parte da enfermagem, conversar com médicos, fazer um diagnóstico, como que está essa demanda reprimida de consultas com especialistas, de remédio, quais são os que mais necessitam, essa questão de exames, a questão de cirurgia. Pode ter certeza, vamos fazer um diagnóstico, um levantamento, e o que a gente propõe? Fazer um mutirão na saúde. Como assim, mutirão? Nós vamos ver recurso do município, recurso do governo federal, governo Lula. Nós temos apoio do deputado Pedro Kussay, federal, a Ana Paula, são interlocutores conosco até a presidência da República. E se eu for eleito, com certeza, esse ano já estaria articulando com esses deputados, junto ao governo Lula, projetos, emendas, mais recursos para fazer um mutirão para que essa população que está tanto tempo esperando por uma consulta com um especialista, com de repente um exame, uma cirurgia, possa, né, usufruir e pensar a sua saúde, porque a saúde não pode esperar, né? O asfalto pode esperar mais tempo, mas a saúde tem situações que não pode, né? Tá? Então é possível sim a gente trabalhar, né, investir mais na saúde, né? Eu sei que a demanda é bastante, o município às vezes não vai dar conta de tudo, mas nós podemos melhorar muito a saúde pública, né, nesse aspecto, né? Candidato, temos mais 3 minutos, mais um para terminar a próxima resposta, que é o tempo que vai ser reproduzido na FM Verde Vale. Então, a próxima pergunta, seguindo a nossa pauta, é sobre a educação, na qual é uma pauta que o senhor conhece de perto, né? O município está bem atendido no que diz respeito à educação? Temos boas escolas? A infraestrutura educacional é satisfatória, na sua opinião? Por favor, a sua resposta. Bem, ouvintes, leitores da Porto União, eu sou um professor já há 26 anos na educação pública, trabalho no estado, mas eu tenho contato com professores do município também, né? Eu vejo que a questão de equipamentos, até salas, né, tá razoável, né? Mas não basta você ter uma escola pintada bonitinha, ter uma televisão, um PowerPoint, né, uniforme, se a gente não valorizar, não respeitar os professores, tá? As professoras, as pedagogas, a direção, os funcionários. Como respeitar, né? São eles que dia a dia fazem a educação em contato com as famílias e principalmente as professoras. Os professores estão no dia a dia na sala de aula, fazem a educação acontecer, a aprendizagem com nossas crianças e jovens, né? E nunca vai dar certo. Agora, Eduardo, me permita, mas já que não tem como a gente falar educação, a administração atual pode até depois contestar, o prefeito falar, não vou fazer ofensa nenhuma, mas eu vou fazer uma crítica, sabe? Olha, por exemplo, em 2021, teve a época da pandemia, né? O que aconteceu? Teve várias reformas, ajustes em relação à pandemia. E a administração atual já acabou tirando direitos dos funcionários públicos, dos professores, a gratificação da regência, cortou a licença-prêmia, os novos que vêm aí já, né, não tem mais. Inclusive até acabou com o recesso há poucos anos atrás, de recesso do mês de julho. O professor tinha que ficar cumprindo horário nas férias dos alunos. Por que eu digo isso? O professor ele tem que ter uma semana pelo menos de descanso na metade de julho, porque a gente que está na sala de aula dia a dia exige, você tem que ter o domínio da classe, produção de conteúdo, tá? E no mínimo o professor tem uma semana para descansar, para a saúde mental dele, para retornar no segundo semestre com mais vigor. Então, nesse aspecto, sabe, não deveria jamais fazer isso com os professores. Os funcionários públicos eles não podem ser vistos como oposição, sei lá o que, algo inimigo. Então, temos Candidato, que... o senhor tem mais um minuto para terminar essa resposta. Tá.
Então, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos investir em educação em tempo integral, né, com o programa do governo federal, né, tá? 7 horas por dia, o município aderiu no passado, né? Principalmente nas escolas de maior vulnerabilidade, né, tá? O segundo é professor de educação especial com licenciatura. Estagiário não é professor do jeito que está hoje, né? Com todo o respeito ao estagiário, ele tem que estar lá para aprender, tá lá uma experiência, mas tem que qualificar a educação, né, tá? A questão de discutir salário, valorização profissional, carreira, né? Tempo integral, veja, o pai e a mãe vão estar tranquilos com o filho na escola o dia todo, o professor vai ter segurança também, ele pode de repente se dedicar só numa escola, né? Então nós vamos pensar numa educação de qualidade nesse aspecto, sabe? Valorização, a questão do piso na carreira, vamos rediscutir. Candidato, tempo agora, terminamos essa resposta. O senhor pode continuar ela, mas aí ela vai ser vista aí no nosso canal do YouTube, pode ficar à vontade. Formação continuada, condições de trabalho. Eu quero ser um parceiro dos funcionários públicos, dos professores, das professoras, da comunidade escolar, porque a educação muda a vida das pessoas. A exemplo de mim, professor Celestino, eu percebo o acesso à educação é fundamental, né? Nós podemos ainda falar mais coisas sobre a educação, mas investir, cuidar das pessoas, pensar no futuro. Candidato, falando sobre infraestrutura do município de Porto União agora, né? Pavimentação, iluminação pública, mobilidade urbana e transporte público são alguns dos itens que integram a infraestrutura de Porto União. O município receberá que tipo de investimentos nessa área caso o senhor seja eleito? Bem, Eduardo, ouvintes, eleitores e eleitoras, eu tendo a oportunidade e a população me der a chance votar no professor Celestino 13, nós vamos investir sim, vamos ver projetos, por exemplo, rediscutir essa questão do transporte coletivo. Veja, conversando com uma senhora essa semana, mora lá nos Conjuntos, não tem, é pouco ônibus, né, que vem para o centro, o pessoal precisa trabalhar, vai estudar, então precisamos discutir com a empresa concessionária para ver como é que está essa questão, para ampliar horários. E o poder público é essa função, né? Melhorar o transporte público, né? A questão também, né, eu vejo do transporte público, tem municípios aí que acharam uma fórmula de transporte público gratuito. Não sei, eu só estou falando que tem municípios que fizeram, o custo disso, né? Tudo uma questão para ser discutida, mas pode ter certeza, trabalhadora do bairro, a gente, se eleito, vai conversar, vai discutir, vai melhorar esse aspecto. O trabalhador precisa, a trabalhadora precisa do transporte público, isso é questão também de política pública. Pensar um programa para os trabalhadores ou os estudantes que vão para as universidades à noite, né, ou trabalhadores, né, tudo isso é política pública. A pessoa ganha menos, mas ela não ganha o dinheiro do poder público, mas ela ter acesso a um transporte público de qualidade ajuda na distribuição de renda, né, diminui o custo, né. Veja, asfalto nós vamos continuar. Asfalto é importante, mas as pessoas em primeiro lugar, tá? Estamos dizendo que não vamos fazer asfalto, pavimentação, né, tá? O asfalto pode esperar, mas a saúde da pessoa não pode esperar, né? Como eu falei antes, né, tá? Outro aspecto, né? Se eu disse antes na saúde que tem gente esperando na fila mais um ano para cirurgia, se você acha que não é verdade, converse com as pessoas no bairro, as pessoas, os trabalhadoras, que você vai encontrar muita gente falando sobre o que o professor está falando aqui nesse momento, né? Questão da mobilidade urbana, então já falei, transporte coletivo, né? Os bairros mais distantes, né, tá? Também é importante a gente pensar um transporte coletivo em conjunto com a União da Vitória, né? Vejam, pensar o transporte integrado, seja o prefeito de Porto União, de União da Vitória, quem ganhar, deve-se pensar um transporte integrado, porque muita gente de Porto União trabalha em União da Vitória ou vice-versa, né? E tem que pensar nessa integração do transporte público, né? Tá? Então precisa pensar o transporte coletivo integrado, né?
Em relação ao transporte, é isso, né? Nós podemos discutir mais sobre isso, né? Parceria com o governo federal, estadual, pode ter certeza, né? Eu sou um trabalhador, já usei muito transporte público quando fazia faculdade à noite, trabalhava como operário no antigo Moinho Tupi, fazia a FAF, curso de Geografia, hoje é o Unespar, né? E ser eleito prefeito, eu me comprometo com vocês, trabalhadores, trabalhadoras. Quando o professor Celestino fala trabalhadores e trabalhadoras, porque a maioria da população de Porto União é trabalhador, trabalhadora. Eu não tenho nada contra o empresário, o pessoal de classe média alta, que tem mais poder aquisitivo. A gente tem que governar para todos. Mas quem mais precisa do serviço público e ganha menos, precisa de mais políticos. Por isso que eu falo tanto do trabalhador, da trabalhadora, né? Tá? Também outro aspecto, Eduardo, estou olhando o tempo aqui. Nós tem um projeto já do governo federal, o contorno viário ligando a BR-280 à BR-153. Pode ter certeza que no governo Lula, se a gente for eleito, nós vamos atrás, vamos fazer esse contorno. Ou seja, da BR-280 até 153, tem um projeto pelo quilômetro 13, ou talvez da 280 a 476, né? Aí teria que conversar com a União da Vitória, tem a questão da ponte e tal, né? Isso é importante para desafogar o trânsito, principalmente no bairro São Pedro, Santa Rosa, que também tem custo para o município, né? Cada vez que tem que refazer o asfalto, um trânsito pesado, a questão de segurança, né? Veja também passarelas ali, por exemplo, no Trevo da Reunidas, no São Pedro, outros lugares, né, que tem muito movimento pedestre. Ali já tem que pensar no ciclista, no pedestre, a gente tem que pensar uma política de trânsito, mobilidade e segurança, né, gente? Uma passarela, um túnel, sei lá, alguma coisa, um projeto nesse sentido, né? No Trevo do Bela Vista também muito forte, Santa Rosa e outros pontos, né? Então, a questão da iluminação pública, estou olhando o tempo aqui, iluminação pública é questão de segurança também. Você tem pontos que você tem que priorizar, melhorar a iluminação, até para coibir atos de assalto, sei lá, violência, né? Tá? Nesse sentido. Candidato, a gente já está indo para metade do nosso tempo aqui, passa rápido, né? Vai que vai o tempo. Acho que a partir de agora a gente pode dar uma acelerada nas suas respostas para que consigamos responder todas. Mas seguindo aqui, a próxima pergunta eu acho que o senhor já respondeu ela em partes anteriormente, se existem obras emergenciais em Porto União, aquelas que o senhor não abre mão de já nos primeiros meses do seu mandato, caso eleito, o senhor coloque em prática e tire do papel. Bem, Eduardo, então eu já falei, né? Eu penso que tá de emergencial, urgente, é a questão da saúde pública, tá? Mais consultas com especialista, mais exames, mais cirurgia, fazer um mutirão na saúde. Pode ter certeza, se eu for eleito prefeito, população de Porto União, trabalhadores, trabalhadoras, microempresários, né? Quem mais usa o SUS, né? Então, nós vamos fazer esse mutirão, nós vamos já esse ano, se for eleito, conversar com o deputado Pedro Xay, federal, Ana Paula, articular com o governo federal recursos para pensar já nos primeiros 6 meses, ou no próximo ano já estar investindo na saúde e atendendo essa população que está há muito tempo esperando consulta com especialista, esperando a cirurgia, esperando o exame, né? Nesse sentido, isso seria uma questão emergencial, né? Tá? Claro, nós vamos ter que fazer um diagnóstico, né? Tá? E também outra coisa, nós precisamos conversar com os hospitais aqui, o São Camilo, a PMI, né? Agora São Brás, o antigo regional, é tudo da São Camilo, né? Então, será que é possível a gente estabelecer um acordo por um preço menor para fazer aquelas cirurgias, exames que a nossa população vai lá para outros municípios distantes, vai família, vai idoso, o pessoal tem que ficar o dia todo, custo com transporte. Será que não? Vamos dialogar com os hospitais aqui, ver essa possibilidade, né? Porque a família fica aqui, evita se deslocar para outros municípios, o custo, né? Às vezes o estresse, né? Gasto com refeição e tal, né? Então, é um aspecto que a gente tem que ver. A questão do segundo professor também, acho que é muito importante, a questão da educação especial, porque tem o autismo e outros estudantes de educação especial. Nós temos que pensar na inclusão, né? Isso é uma grande proposta. Educação em tempo integral, também já falei antes. E podemos falar mais coisas, né? Tá?
Muito bem, candidato. Agora vamos tocar num assunto delicado, mas que envolve os dois municípios aqui, que é as cheias do Rio Iguaçu. Em caso de uma nova cheia nos próximos anos, assim como aconteceu no ano passado, o senhor tem alguma ideia, algum plano de contingência? As possíveis cheias e novas enchentes também estão na sua pauta, no seu plano de governo? Boa pergunta, Eduardo. Eu trabalho em geografia, essa questão de mudanças climáticas, efeito El Niño, Laninha, professor. Então, eu já fui flagelado quando trabalhava no Moinho Tupi, operário, morava no bairro Rocio, né, próximo à empresa que era de senha. E sabe, já sei o que é sofrer. Inverno, chovendo, será que saio ou não saio, né? Tá? Então precisamos ter sim um plano de contingência. A defesa civil do município deve estar bem estruturada com profissionais, né? E ter um plano. Nós precisamos saber quais são as áreas de enchente, que a gente percebe mais Santa Rosa, tem outros locais, né? Quantas pessoas atinge, qual é o nível do rio que atinge tantas pessoas, né? E para onde a gente possa levá-las, né? Ter esse plano. Mas não é só isso, né? Nós temos que pensar a política além disso, tá? Temos que discutir o plano diretor do município, para onde expandir Porto União, lugares, áreas fora de risco de enchente, risco de deslizamento e outras coisas mais, né? Então, ver o plano diretor do município, as áreas de ocupação do solo, áreas livres de enchente, para onde expandir a cidade, né? É preciso repensar as áreas de risco, a ocupação, né? Então, isso médio ou longo prazo. A gente sabe que as pessoas não... quem mora ali, por mais que seja área de enchente, né, ela tem um vínculo, não é fácil sair, mas tem muita gente que quer sair, né, tá? Então tem que o poder público também repensar a ocupação do solo, né? Historicamente, as nossas cidades não foram planejadas pensando essa questão da enchente, né? E todo o rio tem seu período de enchente, né? Infelizmente, faltou planejamento desde a formação das nossas cidades. No passado não se pensava assim, né? O povoado começou à beira do Rio Iguaçu, mas depois fomos aprendendo, né? Preciso repensar a área de ocupação, né? E fazer um planejamento, né? Planejar a nossa Porto União, né? E retirar a população, pensar a longo prazo, né? Quem quer sair, né? Ter a oportunidade de construir uma área livre de enchente. Aí entra também políticas públicas de Minha Casa Minha Vida, para quem não tem condição, e como já falei antes, né? Continuando a nossa entrevista sabatina aqui com o candidato Celestino Glabi, o professor Celestino, sobre segurança pública. A segurança também é algo que preocupa o cidadão. Apesar de ser papel do Estado de garantir a segurança, é também função da Prefeitura planejar ações, incentivar campanhas, colaborar para que a sensação de segurança seja maior. O seu governo, candidato, terá um trabalho voltado especificamente para essa área? Muito bem. Segurança pública é bem abrangente, né? Por mais que o Estado de Santa Catarina, né, é principal responsável, tem a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, o município também deve ter responsabilidade. Nós vamos ter políticas de segurança, sim, tá? Segurança pública, né, não é só atender o ocorrido, mas prevenção também, né? Políticas de prevenção, né? Então o município tem que trabalhar na prevenção da violência, seja ela qual for, né? Precisamos fortalecer os conselhos comunitários de segurança para estar pensando a segurança pública, auxiliando a administração pública, né? Tá? Melhorar a iluminação de pontos críticos e vigilância em áreas onde pode ocorrer crimes, né? Onde já tem registros, né? Então, fortalecer o PROERD, um programa maravilhoso, né? Da Polícia Militar, que tem nas escolas. Isso é fundamental, né? Tá discutindo essa questão segurança, não envolvimento com a droga, né? A questão do trânsito, né? Educação para o trânsito, pensar com a Polícia Militar algum programa nesse sentido também, né? Que às vezes tem gente que, devido à questão do trabalho, estresse, pode estar estressado no trânsito e tal. A gente tem que trabalhar essa questão da educação no trânsito também, né? Ver os pontos críticos onde ocorre acidente, né?
Também incentivar o uso de ciclovias. Veja o contorno aí, já tem ciclovias, por exemplo, no São Pedro, na Avenida João Pessoa, teve a revitalização, deveria ter pensado revitalizar e colocar uma ciclovia, não só na Avenida João Pessoa, outros pontos, né? Tem que repensar a questão da segurança do ciclista, do pedestre e do automóvel, a pessoa que está no automóvel, pensar a cidade como um todo, né? Precisamos também pedir mais efetivos da Polícia Militar. Geralmente o governo do estado não tem reposto o pessoal que tem se aposentado, então vai diminuindo o efetivo e demanda muito serviço da Polícia Militar. Às vezes não dá conta de tudo porque falta gente, falta policiais, falta efetivo, né? Patrulha escolar, acho importante esse programa, parceria com o governo do estado, a gente pensar a questão da de vez em quando fazendo uma ronda ou seguidamente nas escolas, né? A gente tem percebido, né, alguns tempos, né, algumas violências nas escolas, a questão da droga, a questão até de atentados. Então precisamos combater, né, qualquer tipo de violência. E também, Eduardo, eu penso o seguinte: nós vivemos numa sociedade que ainda é machista, sabe? Seguidamente tem casos de violência em casa, a questão de brigas, às vezes até o feminicídio, né? E nós precisamos mudar essa cultura, né? Não dá direito a ninguém tirar a vida de ninguém, combater o feminicídio, combater a violência, né? Tá? A gente tem que manter uma cultura de paz, de diálogo, resolver os problemas, resolver de forma do diálogo, né? Não na violência, né? Eu sempre falo isso na escola: combater o machismo é combater também a violência em casa, combater o feminicídio, né? E o poder público deve estar pensando política nesse sentido: empoderamento das mulheres, combate à violência, né? Prevenção às drogas, dizer não às drogas, né? E tantas outras políticas. É possível ter profissionais da área pensando nisso junto com o prefeito e secretários. Candidato, essa resposta acredito ser mais rápida, até para a gente conseguir vencer todas as perguntas, mas na sequência aqui, de forma geral, muito se questiona sobre um inchaço da máquina pública, o excesso de cargos comissionados nas prefeituras. O senhor concorda e entende que isso também é um problema aqui em Porto União? Como o senhor pretende trabalhar essa questão, caso seja eleito? Nesse aspecto do inchaço da máquina pública, Eduardo, eu já te abordei antes, né? Então, qual que é a solução? Eu vejo o seguinte: sempre tem cargos políticos, né? Tem a pressão de vereador, pressão de um amigo. Infelizmente, não é caso específico só aqui de Porto União, mas essa é uma questão histórica, né? Na política. Nós temos que pensar o número de secretários, diretores, assessores que são essenciais, não inchar a máquina pública, né? E nem colocar parente lá também, né? Virar um nepotismo, né? Tá? Não que o parente não seja até competente, se for um caso, né? Mas agora, de repente, já tem casos que a gente conhece ao longo da história da política que coloca-se parentes, né? Então, a ideia é que tenha o mínimo de secretários, as pastas essenciais, né? Claro, para ter política pública tem que ter, por exemplo, a parte da cultura, do esporte, da educação, saúde, ação social, né? Agricultura, gestão, finanças, planejamento, entre outros, né? Mas nós vamos aproveitar com certeza muitos dos funcionários públicos, servidores públicos, professores, professoras, para compor a nossa administração, se nós formos eleitos, e até evitar esse problema aí, tá? O senhor já respondeu em partes essa próxima pergunta aqui, mas eu gostaria que o senhor reafirmasse, né, com que tipo de apoio o senhor conta em outras esferas. Por exemplo, o senhor tem apoio de lideranças regionais, estaduais, ou de alguns deputados federais também? Qual é o apoio que o senhor vai receber caso seja eleito em Porto União? Bem, Eduardo, não desprezando os deputados federais, estaduais, mas o principal apoio que eu tenho é do presidente Lula.
Tá? Eu sou candidato ao presidente Lula aqui no município. Tá? Da presidência da República já é um grande apoio, veja, o único candidato, né, da esquerda e do PT. Né? Os dois demais são candidatos da direita, de outros grupos políticos, mas eu tenho apoio sim, eu já falei do deputado Pedro Xay, federal, grande parceiro aí na luta pela vinda dos institutos federais, extensão das universidades federais. Esse debate nós vamos fazer também, pensar um campus da Universidade Federal aqui na região norte, se chama de Planalto Norte, mas é uma região norte, né? Micro-região aqui do Contestado. Fazer esse debate sim também, né? Tem a deputada Ana Paula, que é da área de enfermagem, pode dar uma grande força para nós aí na questão da saúde. Ela é deputada federal lá por Blumenau, quer dizer, todo o estado, né? A Luciane Carminati, uma grande guerreira, deputada estadual pela educação de Santa Catarina, inclusive a lei do segundo professor no estado de Santa Catarina é dela, e a gente pode pegar muito bem auxílio dela, ideias para estar implantando essa questão do segundo professor. Né? Então veja, apoios nós temos. E em relação ao governo do estado, por mais que nós sejamos oposição ao governador Jorginho Melo, ele é do PL, nós somos do PT, eu, se for eleito, vou dialogar sim, nós vamos agir de forma institucional. Não vamos fazer igual o governador fez quando o presidente Lula veio inaugurar um contorno viário em Florianópolis, ele nem foi, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, né? É o meu direito a ser petista, o direito dele é de ser PL, o bolsonarista, mas a gente tem que agir enquanto instituição, né? Pelo interesse da população, né? Vamos pedir recursos, sim, seja qual for deputado, partido, ele quiser trazer recursos para a Porto União, se a gente for eleito, nós vamos recebê-los, tá? E vamos cobrá-los. Se trouxe, nós vamos falar, do fulano, tal, né? E se não trouxe também, a gente vai falar, prometeu e não veio, né? Tá. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre o esporte, que o senhor já comentou anteriormente. Que importância o senhor observa nesta área específica? Teremos projetos sociais para incentivar a prática esportiva, principalmente entre crianças e adolescentes? E aqui a gente está falando sobre espaços públicos para a prática de esporte, aparelhos públicos para a prática de esporte. Com certeza, o esporte é um meio de inclusão, socialização e proporciona saúde, né? Então, integra as pessoas, né? Nós temos que pensar o esporte para todos e para todas, né? Desde a criança, o jovem, o adulto e o idoso, né? Então, com as crianças e jovens, veja as escolas municipais, escolas estaduais, pensar uma parceria, né? Com o governo do estado, a sede, fazer campeonatos, jogos, né? Integrando as escolas, escolinhas de futebol, né? Então isso é muito importante para a juventude ter uma ocupação, né, um esporte, um lazer, né, e de diversas modalidades, não só futebol de salão, né, que mais tem, nada contra o futebol de salão, né, mas estou dizendo no sentido várias modalidades, para contemplar quem gosta do vôlei, do basquete e outras modalidades, né. E pensar esportes também para a população adulta, seja final de semana ou à noite, né, estar programando com profissionais da área, educação física, né? E veja um dado interessante, Eduardo, a população idosa do município de Porto União em 2010, pelo IBGE, era 8,54%. Eu não consegui acessar o dado do IBGE do último censo agora, 2023, mas eu acredito que já está próximo de 10%, porque está aumentando a nossa população de idosos, né? Se você fizer uma conta hoje, a população de Porto União, 32 mil e poucos habitantes aqui, nós temos aproximadamente 3 mil idosos no município, né? Tá? Tem que pensar políticas para os idosos na área da cultura, na área do esporte, na saúde, principalmente, criar programas de atendimento, né? Voltando a essa questão da saúde. Esporte para todos, principalmente dos bairros, né? População de classe média alta, população mais rica paga, né? Tem academia, tem esportes e tal. Mas quem não tem são os trabalhadores e as trabalhadoras, que são a maioria da população de Porto União, né? Tá? E seus filhos. Candidato, 2 últimas perguntas aqui, estamos se encaminhando para o final da nossa conversa. Falar rapidamente agora sobre a cultura. Qual a importância o seu plano de governo dão para a cultura? Quais os projetos culturais que contemplem toda a sociedade estão no seu plano de governo?
A cultura deve ser uma pasta muito importante na minha gestão, se for eleito, né? Nós vamos ver a cultura no sentido, né, essa questão da música, a dança, o teatro, a questão das festividades, né? E vamos incentivar, né? Ver com profissionais da área de música, dança, teatro, né? De repente se faz programas e festivais da dança, da música, do teatro, né? Usar os espaços que nós temos e ampliar, criar espaços culturais, né? E pensando em diversas faixas etárias, desde as crianças e jovens, adultos, pensando também nos idosos, né? Planejar um calendário anual de eventos, né? De festas, né? Por exemplo, temos a festa do São Pedro, lá no bairro onde eu moro, a famosa festa da fogueira, né? Então, por que eu penso em fazer um calendário, né? A gente tem que chamar as instituições, entidades, fazer um planejamento de calendário para que todos façam a festa e não tenham 2, 3 festas ao mesmo tempo, sabe, né? Fazer um planejamento, não é proibir ninguém, mas a gente tem que fazer uma organização das festas, né? Festas tradicionais, você já sabe o que vai acontecer naquele período, né? Então, o sol nasceu para todos, como tem aquela expressão. Ninguém quer tirar a festa de ninguém, nós vamos incentivar a festa de cada um e que tenha êxito, né? Mas também vamos dialogar no sentido para fazer uma organização, um planejamento para evitar várias festas, tudo ao mesmo tempo, né? De repente um evento acaba prejudicando o outro, né? Resgate da memória dos fundadores das comunidades, isso é muito importante na questão cultural, né? Comunidade Maratá, São Miguel, Porto União e tantas outras comunidades, né? Estimular artistas locais, ver programas do governo federal, município, né? Cultura para todos e para todas, né? E antes, quando eu falei do esporte, da cultura, vou fazer uma correção. Não é que não tenha esporte, né? Vou corrigir, disse que não tem. Tem, mas a gente tem que ampliar, né? Tem alguns segmentos que tem esporte do poder público, né? Mas vamos ampliar esses programas na cultura, no esporte, né? Para ter mais acesso, mais inclusão, né? Por parte da população, né? Candidato, última pergunta da nossa pauta e finalizando aqui o nosso papo com a pasta do turismo, né? O turismo, o lazer e o entretenimento atraem investimentos e, consequentemente, recursos para o município de Porto União. O que podemos esperar em termos de projetos nessas áreas, caso o senhor seja eleito? Toda área tem os seus conselhos e o turismo também vamos fortalecer o Conselho de Desenvolvimento do Turismo, para estar pensando o turismo no município, né? Turismo rural e urbano, né? Veja que na nossa cidade, na região do Contestado, temos que fomentar a identidade do caboclo do Contestado, né? Eu lembro sempre da minha avó, falecida avó materna, ela era muito devota do São João Maria e ela era seguidora, tá no imaginário da população, os monges, né? Por exemplo, o Parque João Maria, é preciso reestruturar aquilo, repensar enquanto turismo, né? A população é devota, muita gente vem de fora, se construir, programar essa questão do turismo, né? As pessoas estão vendo aqui é o Pocinho de São João Maria, aqui veio o imaginário popular, né? Se identificar a cidade precisa ser identificada com a questão da identidade cabocla, a questão das etnias que colonizaram, formaram nossa cidade, né? Então isso é importante, né? Veja Blumenau, por exemplo, Pomerode, cidades que têm uma identidade cultural, as festas tradicionais, mas a festa, o turismo funciona quando você tem uma identidade, né? Tá? Por isso que nós temos que criar a nossa identidade. Apoio às festas locais, por exemplo, já temos um bom começo, a festa do Xixo, Steinegger, né? Tá? E outras, né? Então, precisamos pensar também um local, por exemplo, Blumenau, eu já fui para Oktoberfest, já fui para Festa Pomerana, eles têm pavilhões, locais específicos para a festa. Precisamos conversar com por exemplo, o Instituto, que tem aí o Greenwald, tem outras entidades, ver um local para a festa, eles já têm um deles também que fazem lá, né? A gente precisamos de apoiar esses institutos, ver um local para essa festa, famosa festa, que eu penso que aqui na área central já não há de comportar, né? Já reúne muita gente, né? Tá no centro de Porto União, né? Precisamos pensar, né? Então,
o que mais na questão turismo? Pensar em eventos. Olha, nós temos várias universidades aqui. Pensar no evento universitário, né? Quantos jovens vêm de fora aos nossos locais? Turismo universitário, turismo religioso, né? Condições de acesso às áreas no interior, né? A questão turística, né? Candidato, desculpa eu cortar a sua resposta, mas dentro do nosso planejado agora, eu preciso dar ao senhor os 2 minutos finais aqui para suas considerações finais, aquela mensagem final para o nosso ouvinte, para a nossa audiência e para o seu eleitor. Então temos um pouco mais de 1 minuto e meio para o senhor fique à vontade para encerrarmos aqui esse nosso bate-papo. Bem, então espero ter contribuído com o debate, né? Estou preparado para ser prefeito, né? Sou de origem humilde, como eu falei antes, família trabalhadora, sei dos problemas do povo, né? Sei o que é ter problema na saúde, na educação, viver, né? E isso no dia a dia. E penso que posso contribuir para o município, né? Estou preparado para ser prefeito e por isso nós queremos uma oportunidade para todos e para todas. Por isso peço o seu voto de confiança para prefeito, professor Celestino 13, e também peço o voto para nossos candidatos a vereadores. Temos apenas 3, né? Mas pessoas de muita qualidade, pessoas comprometidas, e vamos lá, é possível fazer uma oportunidade cada vez melhor. Meu muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e obrigado ao espaço aqui na imprensa Verde Vale. Muito bem, obrigado pela sua presença, professor Celestino. Como o senhor já comentou, né? Celestino Glabi, mais conhecido como professor Celestino, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, número 13 no dia da eleição. Quem for votar no senhor é o 13 que tem que ser clicado. Agradecemos imensamente a sua participação, o aceite do nosso convite aqui no projeto Eleições 2024 do Grupo Verde Vale de Comunicação, principalmente do Jornal O Comércio, que está abrindo seu espaço aqui no YouTube, nas suas páginas também, para a reprodução dessa conversa, esse bate-papo nosso. E o nosso intuito, como já falei, esperamos ter contribuído para um voto mais consciente no dia das eleições. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela atenção conosco, pelas respostas, tenho certeza que foram muito esclarecedoras e vão ajudar o nosso eleitor no dia da eleição. Lembrando que precisamos da sua ajuda, você que nos acompanha agora, clica, comenta, compartilha, curta esse vídeo, manda para os seus amigos, se inscreve no nosso canal do YouTube aqui do Jornal Comércio, compartilha com seus amigos, ativa as notificações, que quanto mais interações tivermos com o nosso vídeo, maior será o alcance e mais pessoas vão conhecer as propostas do candidato aqui que esteve conosco. Então, por favor, contamos com a sua colaboração. Lembrando que a série de entrevistas aqui do projeto Eleições 2024 é um oferecimento do Mais Comércio Clube de Vantagens. Com ele, o Clube de Vantagens do Jornal Comércio, você tem descontos em vários estabelecimentos aqui do Vale do Iguaçu, descontos em cinema, em concessionários de veículos, supermercados, choperias, danceterias, enfim. Uma gama tremenda de parceiros aqui que oferece seus descontos por uma mensalidade baixinha. Você vai ter muitas vantagens aí. Quanto mais você usar, mais vantagens no Mais Comércio Clube de Vantagens. Novamente, candidato, obrigado pela sua presença e até a nossa próxima conversa aí no final do período eleitoral. Obrigado. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.